Olá, eu sou o Fernando. Nesse vídeo vou falar sobre métricas de desempenho para avaliar modelos preditivos. Aqui a gente vai focar em dois principais casos de uso, né? Modelos preditivos para problemas de classificação e para problemas de regressão. Então aqui a ideia é entender quais são as métricas que se aplicam a cada caso, como que elas funcionam, né? São calculadas e como interpretar elas. E também a gente vai entender como escolher, né, uma métrica para avaliar o desempenho de um modelo preditivo, tá? Então aqui eu vou partir do ponto que você já conhece aí, o que a gente já abordou em outras oportunidades, né? Referente aí à estimação de modelos, reamostragem de dados, trade-off ali entre viés e variância, né? Todos esses conhecimentos que vêm antes, né, da parte de avaliação do modelo, para você poder entender, abstrair aqui esse conteúdo que a gente pretende aí passar, certo? E aí, a ideia aqui geral, né, que a gente sempre vai fazer, no caso para avaliar um modelo, é separar a amostra em treino e teste dos dados, né, é, estimar, treinar o modelo na amostra de treino, gerar previsão, né, para a amostra de teste. E aí, com essas previsões e os valores observados da amostra de teste, né, a gente compara aí, esses resultados para ver como que o modelo está performando, qual que é o erro do modelo, tá? Então essa é a ideia geral que vai se aplicar aos dois casos. E aí, entrando no primeiro caso de uso, problemas de regressão, ou seja, dados numéricos, como que vai funcionar para avaliar o desempenho de um modelo preditivo para esse caso. A gente vai basicamente pegar os valores que foram previstos, né, e comparar com os valores observados. Então a gente vai partir de uma métrica base e fundamental para todas as outras métricas que a gente vai ver adiante. E essa métrica é o erro de previsão. Então a gente compara ali a diferença entre o valor observado, que é esse YI, menos o valor aí previsto pelo modelo. Então é uma métrica, né, baseada na distância entre os valores verdadeiros, né, dos dados e o que está sendo previsto pelo modelo. Isso a gente vai chamar aqui de erro de previsão, certo? Então a gente interpreta isso aqui, né? Se esse valor for igual a zero, significa que o modelo está prevendo perfeitamente aí os dados observados, os dados que ele não conheceu ainda no momento da estimação, né, dos parâmetros. Se esse valor aí for positivo, esse erro de previsão, significa que o modelo está com uma superestimação, né? Está com um viés positivo aí, quando ele produz aí as suas previsões. E caso contrário, está com uma subestimação, tá prevendo aí com um viés negativo novos valores para dados que ele não conhece ainda, certo? Então esse é o erro de previsão, uma métrica aí fundamental para a gente entender todas as outras, tá? Bom, acho que está claro isso daí. Agora vamos ver todas as outras métricas, ó, de problemas de regressão que são derivadas do erro de previsão. Então, o erro médio é a média do erro de previsão, certo? Da mesma forma, vai ter a mesma interpretação. Quanto mais próximo de zero, mais acurado está o modelo. O erro absoluto médio, a gente vai pegar o erro médio, né? Vai ser ali um vetor de valores, né? Vai pegar ali o valor absoluto desses valores, né? Então, se tiver ali valor negativo, ele deixa de ser negativo, e aí a gente pega esse resultado e tira uma média, certo? Então, vai ser da mesma forma na interpretação, quanto menor o valor dessa métrica, o erro absoluto médio, melhor aí as previsões do modelo, tá? Então, estou colocando aqui os nomes das métricas e entre parênteses a sigla em inglês, que é o que geralmente vai sair ali nos comandos de linguagem de programação. Geralmente vai ser o que você vai ver lá no output do código, tá? Então, para não confundir, né? Aqui está em português para ficar inteligível e aqui é o que você vai ver lá no código, geralmente. Seguindo adiante, erro quadrático médio
a gente vai pegar esse vetor aí de erros, vai levar ao quadrado e tirar a média, certo? Geralmente esse erro quadrático médio é o que vários modelos aí tentam minimizar, né, ao estimar parâmetros, né, na hora do treinamento, certo? E aí a interpretação é semelhante. Quanto menor aí esse valor do erro quadrático médio, mais acuradas são as previsões, certo? E aí tem uma questão aqui importante, por ter esse quadrado, né, no vetor aí de erros, é, os erros ali desse vetor que forem muito grandes, né, então um erro ali, uma observação ali que o modelo ele previu muito fora, né, do que realmente foi o dado, né, observado, então um erro muito grande, ele vai ser penalizado por esse quadrado, né, porque vai ser esse valor, né, vezes ele mesmo, né, então vai dar um valor bem grande e aí isso vai penalizar entre aspas, né, esse esse erro grande, né, geralmente proveniente aí de outliers e essas questões, vai pesar isso aqui nessa métrica, certo? Um outro ponto importante é que alguns modelos, né, que, como eu falei, que tentam minimizar essa métrica, né, geralmente eles vão levar a uma previsão da mediana dos dados. Ah, seguindo adiante, a gente vai ter a raiz também do erro quadrático médio, o RMSE. Geralmente, por preferência pessoal, é o que eu costumo utilizar para avaliar modelos, uma métrica aí bem comum, além do MSE, para avaliar modelos, tá? Ele vai ser ali a raiz do MSE. Então, tu pega esse MSE aqui e tira a raiz. A interpretação é praticamente idêntica. Na verdade, a raiz do erro quadrático médio não tem uma interpretação assim muito intuitiva, justamente por ter essa raiz, tá? Mas pode pensar ele como sendo, né, bem semelhante ao MSE, tirando aí essa raiz. A única diferença é que modelos que vão tentar minimizar esse RMSE, ao invés de levar a previsão da mediana, eles vão levar a previsão da média, vão tender a previsão da média dos dados, certo? Então essas métricas aqui são dependentes, né, da escala dos dados, certo? Se o valor ali da variável que você está prevendo está em bilhões de reais, vai dar um MSE aí gigante, provavelmente, certo? Se tiver por exemplo, IPCA, que é um valor aí percentual, vai dar um valor aí bem baixo, e etc. Aí a gente também vai ter as métricas de acurácia, né, para avaliar o desempenho, que não são dependentes da escala dos dados, que são aí as medidas percentuais que eu coloquei aqui, duas bem simples. Então, a primeira delas é o erro percentual, que é uma taxa, e você pode ter uma taxa de acerto, né? Você pega ali o vetor de erros em relação aí a cada erro dividido pelo valor observado com o exponente, vezes 100. Então vai ser um percentual de erros, né, em relação ao, aos dados observados, certo? E aí, quanto mais próximo de zero, né, se o erro percentual for igual a zero, o modelo vai estar prevendo aí com uma máxima acurácia, né, os dados aí observados. E aí, conforme esse valor vai crescendo, né, positivamente, significa que o modelo vai estar errando mais. Então, o objetivo aí, se você quer avaliar o modelo por essa métrica, né, vai ser sempre também que esse valor seja o mais próximo de zero possível, certo? Então, para alguns casos, essas medidas percentuais podem ser interessantes, certo? O mais comum, né, se você for utilizar essas medidas, vai ser você utilizar o erro percentual absoluto médio, que é o MAP. Então, ele vai ser o valor absoluto do erro percentual e desse resultado a gente tira uma média, certo? Então,
a interpretação é semelhante. Quando esse valor for próximo ou igual a zero, né, significa que o modelo está prevendo perfeitamente aí os dados. E aí, conforme esse valor cresce, ele pode crescer é, é, positivamente e também negativamente. Então, apesar de ter essa palavrinha aí, absoluto, é uma métrica aí que é um pouco confusa, porque ele pode gerar valores negativos, tá? Então tem que tomar cuidado. Mas conforme ele esse valor vai crescer, né? Os casos negativos, né, de acontecer são mais raros, mas geralmente ele vai crescer positivamente. Aí o modelo, a gente interpreta que o modelo está falhando mais, né, em prever aí os dados, certo? Então essas são as métricas aí de problemas de regressão. Agora vamos para as próximas aqui, que são as métricas de problemas de classificação, certo? Então aqui agora os dados eles não são mais da variável de interesse, né? Não são mais numéricos, são dados aí qualitativos, dados categóricos, certo? Então a gente tem ali, vamos pegar aqui o caso mais simples, né? Uma variável binária, né? Então positivo, negativo, 0 e 1, masculino e feminino, aprovado, reprovado, etc. Então a gente pega essa variável, né? E a gente gera ali um modelo de classificação para ela, né? No mesmo esquema, separa as amostras, né? Treina o modelo na amostra de treino, gera aí classificações para amostra de teste e a gente vai comparar, né, as classificações geradas pelo modelo e as observações, os dados observados, né? Então a gente vai comparar essas duas coisas, certo? E aí, de forma semelhante, né, ao caso de problemas de regressão, a gente vai partir de um ponto base, né, e derivar um monte de métricas de desempenho. Então, o ponto base, né, vai ser, primeiro, contar o número de observações que são da categoria positiva, né? Então, num problema binário seria a categoria codificada com o valor 1, e também o número de observações da categoria negativa, que no problema binário seria a observação codificada com o valor 0, certo? Então, problema binário, quantas observações são iguais a 1, quantas observações são iguais a 0. A primeira coisa que a gente precisa é dessas quantidades aqui. Depois disso, a gente vai comparar as classificações observadas nos dados de teste com as classificações previstas pelo modelo, certo? Para essa amostra de teste, certo? A gente vai fazer isso atribuindo rótulos, que são esses 4 elementos aqui. Então, verdadeiro positivo significa que a gente vai rotular a observação com esse verdadeiro positivo, VP, se a classificação prevista pelo modelo e a classificação observada nos dados, ambas forem iguais a 1. Então, o modelo previu como 1, o dado observado é igual a 1. Então, eu vou dizer que essa observação é um VP. Quando o modelo previu o dado igual a 1, só que o dado é igual a 0, eu vou dizer que é um falso positivo, é um FP. Quando o modelo previu igual a 0 e a observação é de fato igual a 0, eu vou dizer que é um verdadeiro negativo, é um VN. E por fim, quando o modelo previu classificou como 0 e o dado observado é igual a 1, eu vou dizer que é um falso negativo, é um FN. Então o modelo previu que era negativo, previu que era reprovado, por exemplo, só que o dado observado na verdade, é um aprovado, é um igual a 1, certo? Então a gente parte dessa base aqui para derivar um monte aqui de métricas, né, com base nesses rótulos, nesses quantitativos aqui de observações, de classificações VP, FP, VN e FN, certo?
Então vamos começar aqui a explorar essas métricas que aqui, tá? São várias. Não precisa se preocupar em decorar tudo, tá? Eu também não tenho tudo isso daqui de cor, obviamente, porque são aí dezenas aí de métricas. É quase impossível que você decore tudo. Então, começando pelas mais básicas, a sensibilidade, aí só um ponto, né? Vai ter vários nomes, tá? Comunidade de estatística pode chamar de um jeito, comunidade de machine learning pode chamar de outro jeito, pessoal da econometria pode chamar de outro jeito, enfim. Eu tentei colocar aqui todos os nomes possíveis, né, para caso você venha de um background ou outro, né, mesmo assim você consiga entender. Então, tem a métrica lá da sensibilidade, revocação ou taxa de verdadeiro positivo. Na sigla em inglês, geralmente aí você vai encontrar como TPR. Nas linguagens de programação, geralmente você vai encontrar ali sensibilidade ou revocação, o termo correspondente em inglês. Então, esse TPR ele vai medir a proporção de observações positivas que foram corretamente classificadas. O modelo classificou corretamente ali as observações positivas dentro aí dos casos que são de fato positivos. Então os verdadeiros positivos em relação à quantidade de observações positivas dos dados, certo? Então, se a gente tem esse TPR, um valor alto desse TPR, né, indica que o modelo está classificando bem as observações positivas. E aí, caso contrário, né, ele não vai estar classificando bem essas observações que são positivas. Seguindo adiante, a especificidade, seletividade ou taxa de verdadeiro negativo é basicamente o contrário da sensibilidade do TPR. Então a gente chama aí de TNR e ele vai medir a proporção de casos negativos dos seus dados, né, que o modelo está classificando corretamente. Então, os verdadeiros negativos em relação ao total aí de negativos dos dados. E a interpretação é semelhante. Quanto maior esse TNR, melhor aí o modelo está classificando as observações aí agora, né, negativas. Seguindo adiante, a precisão ou valor preditivo positivo, PPV, vai medir, a maioria aqui das métricas, né, vão medir proporção, tá? Então, vai medir aqui a proporção de previsões positivas que foram corretamente classificadas pelo modelo. Então, tu vai pegar ali todos os verdadeiros positivos, dividir pelos positivos, né? Todos os casos positivos, né? Então, tanto os verdadeiros positivos quanto os falsos positivos. Então, de todas as classificações positivas, qual a proporção delas que o modelo está classificando corretamente? É essa a pergunta que essa métrica aqui responde, tá? Então, dessa métrica aqui, né, a gente tem uma interpretação semelhante, um PPV alto, vai indicar aí que o modelo está classificando as observações aí positivas de maneira correta. Seguindo adiante, a gente vai ter aí o contrário da precisão, que é o valor preditivo negativo, VPN, certo? Então, qual a proporção das classificações negativas que o modelo está classificando corretamente essas observações negativas? Então, é o VN, os verdadeiros negativos, dividido pelos verdadeiros negativos mais os falsos negativos. E a interpretação é similar ao caso anterior. Taxa de falso negativo. Então, aqui a gente pega a proporção de observações positivas que foram incorretamente classificadas pelo modelo como negativas, certo?
Então, das observações positivas, qual a proporção que o modelo está classificando incorretamente como negativas, certo? Às vezes você pode estar interessado em analisar esse ponto, né, do seu modelo, certo? Então, para cada pergunta que você queira fazer para o seu modelo, vai ter uma métrica aqui correspondente. E para se calcular isso, né, que a gente chama de FNR, tu pega os falsos negativos dividido pelos positivos, certo? E aí, se tiver aí um valor alto para esse FNR, esse modelo ele vai estar errando, né, em classificar as observações positivas. Então, o ideal é que você tenha esse valor aí baixo para um modelo que classifique corretamente as observações positivas. De forma equivalente, taxa de falso positivo, certo? Então, qual a proporção das observações negativas que o modelo está dizendo ali incorretamente que são positivas. Então você calcula com essa FPR, que é os falsos positivos dividido pelo negativo. A interpretação é semelhante à métrica anterior. Seguindo adiante, taxa de descoberta falsa, que a gente chama aí de FDR. Então a FDR ela vai mensurar a proporção de previsões positivas classificadas pelo modelo que são incorretas, certo? Então a gente divide as observações, as classificações falsas positivas, dividido aí pela soma de falso positivo com verdadeiro positivo, certo? Então, nesse caso aqui, a interpretação vai ser um FDR alto, indica que um grande número de classificações positivas feitas pelo modelo são incorretas. De forma semelhante, a gente vai ter a taxa de omissão falsa, que é a FOR, vai medir a proporção de previsões negativas que o modelo fez que são incorretas. Então, falsos negativos dividido pela soma de falsos negativos com verdadeiros negativos. E aí um FOR alto vai indicar que há um grande número de classificações negativas que o modelo está fazendo que são incorretas. Seguindo adiante, a gente vai ter ali a razão de verossimilhança positiva e negativa. E aí, nesses casos, essas métricas vão medir o quão provável são as previsões ou positivas ou negativas quando o modelo está correto, né, em comparação quando o modelo está incorreto, certo? Então, é uma métrica aqui um pouco mais difícil de interpretar, mas ela vai ser calculada dividindo a TPR pela FPR. E aí, no caso positivo, quando a gente tiver essa LR mais, que é a abreviação aí da métrica, esse valor alto, né, vai indicar que o modelo tem uma melhor discriminação entre casos positivos e negativos. E no caso na LR menos, né, é o contrário. A, a, a interpretação, né, quando o LR estiver baixo, indica que tem melhor discriminação entre casos positivos e negativos. Seguindo adiante, prevalência. A prevalência, ou P, vai ser a proporção de observações positivas no conjunto de dados. Então, é número de positivos dividido pelo total aí de observações, né? Então, é basicamente uma proporção de casos positivos nos dados, né? Então, você pode fazer esse cálculo aí antes de treinar o modelo, né, para ter uma ideia do que esperar de um modelo coerente, né? A gente espera que o modelo ele tenha ali gere resultados, né, coerentes com a distribuição dos dados. Então, você pode usar essa métrica para saber se o modelo está de acordo aí com essa distribuição dos dados, né? Esse valor ele vai te apontar uma probabilidade, né,
de uma dada observação que você selecionar aleatoriamente na sua tabela de dados ser positivo. A acurácia é uma métrica bem conhecida e utilizada, vai ser uma proporção de classificações corretas em relação ao total de, de classificações, né? Então, os verdadeiros positivos mais os verdadeiros negativos dividido pelo total aí de observações, certo? Então, ela vai basicamente dar uma métrica, né? Uma medida geral de desempenho do modelo. Então, qual a proporção aí de classificações, tanto negativo quanto negativo, que o modelo está classificando corretamente. Essa é a informação que essa métrica aí vai te dar. Aí só vai ter um problema nela, né? Então também várias outras, né? Que se os dados estiverem desbalanceados, né? Essa métrica aqui ela vai ser um pouco enganosa, né? Então, para dados desbalanceados ela não funciona muito bem. Seguindo adiante, a gente vai ter a pontuação F1, em inglês vamos chamar de F1 Score, ou só F1, que vai ser uma média harmônica da precisão e da sensibilidade, certo? Então a gente pega ali 2 vezes a divisão de PPV vezes TPR por PPV mais TPR, certo? Isso aí vai dar um valor. E essa métrica, né, esse F1, você vai utilizar basicamente quando você quer o seu objetivo no modelo, né, é equilibrar tanto a precisão quanto a sensibilidade, certo? Então, você não quer nenhuma métrica que seja muito boa somente em precisão ou muito boa somente em sensibilidade. Você quer equilibrar essas duas coisas, né? Então você vai focar em olhar para o F1, que vai ser um equilíbrio entre essas duas métricas. E por fim, a gente vai ter aqui o coeficiente de correlação de Matthews. Também chamam aí de coeficiente φ, que a gente está abreviando aqui como MCC. Então ele vai ser, como o nome diz, um coeficiente de correlação. Então ele vai ser ali, como a gente tem lá a correlação de Pearson, né? Vai ser um valor, né? Decimal entre menos 1 e mais 1. Então pode ser menos 1, 0, mais 1, né? Qualquer valor quebrado aí entre essa faixa de valores, certo? E aí ele vai basicamente, né, dizer, vai ser uma medida, né, para avaliar o modelo, que vai levar em consideração tanto casos, as observações que são verdadeiras, quanto as observações que são falsas, né, avaliando aí as classificações, comparando com os dados observados, e vai te entregar, né, esse coeficiente, que vai ser uma medida, né, entre justamente essa comparação de observações, as classificações observadas e as classificações previstas pelo modelo. Vai ser resultado aqui dessa expressão aqui, os verdadeiros positivos vezes os verdadeiros negativos, menos falsos positivos vezes falsos negativos, dividido, eu não vou ler aqui tudo, tá? Vou supor aí que você já entendeu aqui que são cada abreviação aí só vai ter aqui uma raiz quadrada, né? E um monte aqui de multiplicação dentro dessa raiz quadrada, tá? E aí isso aqui vai gerar, justamente como eu falei, um valor entre menos 1 e mais 1. Então, quando esse valor, por exemplo, for igual a zero, indica aí que esse modelo, né, as classificações desse modelo, não são não são melhores, né, do que um classificador aleatório, uma previsão aleatória para os seus dados. Quando esse valor aí de correlação for igual a 1, positivo, indica que o modelo vai estar prevendo, classificando corretamente, de maneira perfeita aí os seus dados. E aí no caso negativo, quando esse coeficiente for igual a menos 1,
aí o modelo está errando totalmente, né, a, a classificação aí dos dados, certo? Então tem esses três extremos, né, podemos dizer. E é uma métrica, né, interessante para você utilizar no caso de dados desbalanceados, tá? Então ela costuma ser utilizada, né, para esses casos, quando por exemplo, a categoria ali de mulheres em proporção dos homens é bastante baixa. Então dados desbalanceados. Esse coeficiente ele é útil, né, para essa situação, tá? Bom, expostas aí as métricas, acho que tem muita informação aí, provavelmente você não vai conseguir abstrair tudo de primeira, né? Assim como eu não consegui abstrair tudo isso aí de primeira, vai levar um tempo, né, para entender é, cada uma, né? E aí eu sugiro, né, que você pratique, né, com diferentes conjuntos de dados, né? Vai calculando essas métricas e tudo mais para ir entendendo, né? E também vai depender do contexto, né? Se é dado numérico, se é dado categórico, problema de direção, problema de classificação, né? O que que você vai utilizar, certo? E aí, se você quiser dar uma olhada adicional, né? Eu deixei aqui nas referências do material algumas referências para você de repente se aprofundar. Também tem outras métricas, tá? Essas aqui não são todas as métricas que existem. Existem várias outras, tá? Aqui eu coloquei somente uma amostra, de repente, das principais, certo? Então agora vamos ver aí um exemplo prático. Vamos pegar um modelo de regressão, um modelo de classificação e vou mostrar rapidamente como calcular essas métricas, porque o código é bem simples, então vamos passar bem diretão nessa parte. Bom, então agora vamos para um exemplo prático de calcular essas métricas de desempenho para problema de regressão e para problema de classificação. No caso aqui do problema de regressão, peguei o modelo lá Sarima, que a gente já abordou em outras oportunidades, tá? Vou passar diretão aqui. Então aqui eu estou coletando os dados, estimando o modelo, gerando previsão. Aí aqui deu um erro, ó. Me pediu para instalar a biblioteca, vamos instalar. E aí executar aqui o código. Pediu para instalar outra biblioteca, então a gente instala e vamos tentar novamente. Agora sim, gerou aqui a previsão sem nenhum erro, sem nenhum aviso. Para calcular as métricas, muito simples, só rodar a função em accuracy. Ele vai te gerar lá as principais métricas, né, que você tem, tá? Então, bem simples, vamos direto agora para problemas de classificação. Então, é a mesma coisa, vou pegar aqui um modelo que a gente já explorou em outras oportunidades, que é o SVM, certo? Então, vou importar os dados, treinar o modelo e gerar aqui previsão. Já vimos aí tudo isso anteriormente. E agora eu gero ali as métricas, né, de acurácia com essa função aqui bem simples, Confusion Matrix, certo? Tu passa ali, esqueci de explicar, mas aqui no accuracy, tu passa os valores previstos versus os valores observados. Aqui é a mesma coisa, valor previsto, valor observado. Opcionalmente coloca qual que é a categoria de valores positivos, nesse caso aqui é a categoria com o valor textual good. E aí vai gerar aqui um monte de métrica, né, que eu abordei e algumas outras também. A única coisa que ele não gera aqui que eu abordei é ali o coeficiente de correlação, né, que você pode gerar com essa função aqui MCC. Valor previsto, valor observado, tá aí o coeficiente, certo? Então bastante simples, bem prático, bem rápido fazer esses cálculos com essas funções aqui no R. Bom, então agora vamos para um exemplo prático, né, de calcular essas métricas aí de desempenho usando o Python, tá? Então vamos começar aqui pelo caso de problemas de regressão.
Tá aqui o código, eu já deixei pronto, ó. Eu vou usar ali aquele modelo que a gente já explorou em outras oportunidades, que é o Sarima, para o IPCA. Aqui eu instalo as bibliotecas, já rodei o código, e aqui eu gero o modelo e as previsões do modelo Sarima para o IPCA. Então, passar diretão, porque já exploramos isso em outras oportunidades. E aí, para calcular ali as métricas, né, é bem simples. A gente tem aqui funções que a gente importa do Stats Models. Então, o erro médio, o erro absoluto médio, o RMSE, o MAP, que a gente importa aqui do Scalar. E aí é só jogar, aplicar essas funções, né, com os valores previstos pelo modelo, né, e comparar, né, eles com os valores observados. Então vai ser sempre assim nessas funções: valor observado, vírgula, valor previsto, certo? Então rodando isso daqui, vai dar aí o erro médio, o RMSE e o MAP. Tem outras métricas, né? É só explorar aí as bibliotecas para ver aí as funções. Elas vão funcionar de maneira praticamente idêntica a essas aqui. Então, bem simples, vamos para o segundo caso agora, que é problemas de classificação. Então, da mesma forma, vou resgatar aqui um modelo que a gente já explorou em outras oportunidades, que é o SVM, para pontuação aí de crédito. Então, os dados estão aqui na pasta Python, já subi eles para cá, com esse arquivo aqui, dados CSV. Vou importar aí as bibliotecas, os dados e estimar o modelo, também gerar aqui as classificações para os dados de teste, tá? E aí, uma vez que você tem tudo isso, né, que a gente já explorou em outras oportunidades, a gente gera aí as métricas de acurácia com essas funções aqui, que vem todas elas aqui do Scalar. Então, a acurácia, a tabela de confusão, né, que vai gerar ali, que vai ter ali os verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, falsos positivos, falsos negativos. Essa função aqui gera ali um sumário de outras estatísticas e aqui o coeficiente de correlação lá do Matthews. Então, rodando tudo isso aí, ó, a gente tem a acurácia, tabela de confusão. Aí, a tabela de confusão do Scalar é diferente do que eu passei ali no material, tá? Então, Scalar, então só tem que ter esse cuidado aí na hora que você for ler a saída, né? Então, ó, ele diz aqui, ó, que deixa eu abrir um notepad aqui para a gente entender. Então, ele diz aqui, ó, tem uma matriz C indexada por uma linha I e uma coluna J. Então, quando a gente tiver na linha 0, coluna 0, é falso negativo. Falso negativo. Quando a gente tiver pera aí. É verdadeiro negativo, na verdade. Eu li errado. Verdadeiro. Então tá aqui, ó. Verdadeiro negativo, na linha 0 é coluna 0. Quando for na linha 1, coluna 0, é falso negativo. Então, linha 1, coluna 0, falso negativo. Quando a gente tiver na linha 1, coluna 1, é verdadeiro positivo. Verdadeiro positivo. E por fim, quando a gente tiver na linha... não, aqui está errado. Linha 1, coluna 1, então aqui embaixo. E quando a gente tiver, por fim, então, na linha 0, coluna 1, é falso positivo. Falso positivo. Então, nessa diagonal aqui é os falsos, nessa diagonal aqui nessa diagonal aqui os falsos, nessa diagonal aqui os verdadeiros. E aqui os positivos e aqui os negativos. Verticalmente. Então, acho que está certo. Então, lá no nosso material, né, na verdade eu não coloquei no material, mas num outro material que eu já abordei, eu passei uma tabela de confusão, né, que tem um layout inverso ao que está aqui. Então, só tem que tomar esse cuidado aqui com o Scalar,
que ele não segue aí esse padrão aí que eu passei no nos materiais, tá? Então a saída que ele vai dar é essa daqui, ó. Então tá aí a matriz. E aqui a gente vai ter ali a acurácia, a gente vai ter o recal, né? Tanto das duas categorias e outras informações aqui, o F1, a precisão, etc. Que é saído desse reporte aqui. E o coeficiente aí de correlação. Certo? Então, bem simples aí calcular tudo isso daí com esses comandos no Python. Espero que tenha ficado tudo claro.